amigos, olá minhas amigas, aqui é o Alan e o defensor público do estado de Goiás, professor do curso RDP. Vim fazer esse vídeo para falar um pouquinho para vocês qual o contexto da ADI 4636 que tramita perante o STF. É uma ADI que foi interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil e questiona basicamente dois dispositivos previstos na Lei Complementar 80 de 94, com a redação dada pela Lei Complementar 132 de 2009. O primeiro questionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a autora desta ADI, é acerca da inconstitucionalidade ou constitucionalidade do inciso 5 do artigo 4º da Lei Complementar 80, que diz que, dentre os assistidos da Defensoria Pública, também estão compreendidas as pessoas jurídicas. Então, o pedido inicial é para o reconhecimento da inconstitucionalidade da palavra jurídicas contida nesse inciso 5. O outro questionamento é acerca da capacidade postulatória dos membros, em especial disposta no artigo 4º, também, parágrafo 6º, desta mesma lei complementar, que diz que a capacidade postulatória decorre da posse e exercício no cargo. A OAB também querendo o reconhecimento da inconstitucionalidade desse dispositivo para que os membros da Defensoria Pública permaneçam inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Ministro Gilmar Mendes fez um belíssimo relatório pela inconstitucionalidade, relatório e voto pela inconstitucionalidade dessa ADI e trouxe manifestação extremamente importante, extremamente válida e extremamente coerente. Essa manifestação foi seguida por outros 9 ministros, ou seja, os votos estão em 10-0 e neste momento a ação está aguardando manifestação do ministro Dias Toffoli, na verdade devolução dos autos pelo ministro Dias Toffoli, que pediu vista. Lembrando que o julgamento ele é em plenário virtual, ou seja, ele é realizado de forma virtualizada e não presencial, como nós estamos acostumados a ver, em especial na razão da situação gerada aí pela pandemia, tá? Eu vou falar aqui para vocês, então, já praticamente está, definido o resultado dessa ADI, a gente depende mais aí de uma celeridade na sua continuidade para a realização mesmo do acórdão, definição mesmo da decisão e publicação, e efetivamente ter seus efeitos erga omnes, mas é o relatório que já foi efetivamente seguido aí por 9 outros ministros, que é de importante compreensão para todas e todos nós. O ministro Gilmar Mendes ele fez a sua divisão, a sua manifestação em 3 divisões. Primeiro, ele tratou da questão da constitucionalidade, da hierarquia constitucional e das atribuições constitucionalmente previstas para a Defensoria Pública. Nesse primeiro ponto, ele já começa com um questionamento que existiu na ADI 3943, em que se perguntou a quem interessa enfraquecer a Defensoria Pública. Ele já começa dando uma cacetada, questionando novamente, a quem interessa enfraquecer a Defensoria Pública. Ele traz também, quando ele fala da constitucionalização, da nova redação, ele traz todo um contexto histórico, traduz aí a anterior concepção de ato, de representação judicial parecida com a advocacia dativa que existia e não existe mais na Defensoria Pública, e justamente para dizer que a compreensão de que a atividade do membro da Defensoria Pública, equiparada, interpretar essa atribuição do membro da Defensoria Pública à advocacia dativa, é uma interpretação equivocada, ultrapassada. Em especial porque, a partir desta nova redação dada pela Constituição Federal em seu artigo 134, especialmente após a Emenda Constitucional 80 de 2014, a Defensoria Pública surgiu aí como expressão, instrumento do regime democrático, como uma ponte de direitos a obter direitos, trazendo aí a obtenção de liberdades e garantias sociais a toda a sociedade, dizendo que as atribuições constitucionais da Defensoria Pública, obviamente, por uma questão
de status diferenciados existente na Constituição Federal não se compara à advocacia. É distinta, é uma natureza jurídica distinta. Aí ele começa no seu segundo tópico falando da constitucionalidade do termo pessoas jurídicas. Ele traz a construção da nova concepção de hipossuficiente, que vai além da hipossuficiência econômica para garantir todas as hipossuficiências, como por exemplo a jurídica, a decorrente de pessoas com deficiência, mulheres, e também a econômica, para dizer também que nesse conceito a gente pode sim incluir as pessoas jurídicas, porque existem pessoas jurídicas consideradas vulneráveis. Deu o exemplo das MEIs, microempreendedores individuais, deu o exemplo das microempresas e também citou a própria gratuidade da justiça que pode ser concedida no âmbito do processo judicial, até mesmo para dizer que é sim possível que uma pessoa jurídica seja considerada hipossuficiente. E se ela pode ser considerada hipossuficiente, não há motivo para ela não ser atendida, ou melhor, assistida pela Defensoria Pública. Então, reafirmou a constitucionalidade, que depois, ao final, ele reconhece, ele manifesta pela improcedência e justamente sob a justificativa de que o termo jurídicas é sim constitucional. E no terceiro e último tópico, que é o que deu maior relevância ao seu julgado, ele trata da capacidade postulatória dos membros da Defensoria Pública. Ele faz uma linda construção, pessoal, em especial distinguindo as atribuições dos membros da Defensoria Pública. Ele diz que a relação de um membro da Defensoria Pública é uma relação decorrente de um cargo público, é uma relação decorrente de um interesse público. Ele ressalta de forma brilhante que o defensor e a defensora pública possuem assistidos, ao passo que os advogados possuem clientes. Ele estabeleceu que a relação pública existente entre o membro da Defensoria Pública e o seu assistido não se confunde com a relação pessoal existente entre um advogado e o seu cliente. E ele vai mais além. Ele ressalta que o membro da Defensoria Pública não pode rejeitar o seu assistido e, inversamente, o assistido também não tem a possibilidade de escolher quem será o seu defensor público. Diferentemente, o advogado ele pode até mesmo rejeitar uma demanda e, inversamente, o cliente dele também pode escolhê-lo, pode procurar livremente, dentro da liberdade contratual, a contratação do melhor profissional que lhe for de interesse. Então ele traz contextualizações distintas, em especial ressaltando a imparcialidade e a atuação desinteressada mesmo de um membro da Defensoria Pública para justificar que isso efetivamente não se confunde com a atribuição de um advogado que rege aí uma relação privada. E mais, ele reforça que a própria Ordem dos Advogados do Brasil, na sua inicial da DI, reconhece que a partir do momento em que a Defensoria Pública tem um status constitucional desvinculado da advocacia, ela realmente não é uma instituição que exerce advocacia. Por quê? Porque esse pensamento decorre de uma interpretação ao contrário senso dos próprios argumentos trazidos pela OAB, que disse na sua inicial que a Defensoria Pública estava no capítulo próprio da advocacia. A redação originária da Constituição Federal dizia, da advocacia e da Defensoria Pública. Ali sim, no momento do ingresso daquela ADI, essa era a redação dada pela Constituição Federal. E posteriormente, já no trâmite dessa ADI, com a emenda constitucional 80 de 2014, a Defensoria Pública já passou a ter um status distinto. O constituinte derivado ele fez questão de tirar a Defensoria Pública do capítulo da advocacia e criar um capítulo exclusivo estabelecendo autonomia institucional, autonomia financeira, independência funcional dos membros, equiparando a carreira da magistratura e do Ministério Público, ou seja, trazendo um regime jurídico completamente distinto. E não é só o membro da Defensoria Pública, ele está vinculado à atividade correcional da Corregedoria Geral, um órgão que integra a administração superior da própria Defensoria Pública. Ele não pode estar submetido à ingerência de uma entidade privada externa, ou seja, ele não está vinculado ao Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo.
Ele não tem que prestar contas à advocacia, mas sim à própria instituição, à sua corregedoria, o órgão constitucionalmente, ou melhor dizendo, o órgão legalmente instituído para a realização da fiscalização de suas atribuições. Percebemos então que existem totalmente regimes completamente distintos entre as duas carreiras, não deixando de lado a relevância, claro, da função da advocacia, até mesmo da advocacia dativa. Mas o membro da Defensoria Pública ele exerce assistência jurídica integral e gratuita. E mais, a partir do momento em que nós temos um Ministério Público com capacidade postulatória, com possibilidade de apresentar petições iniciais, iniciar demandas, ao mesmo tempo nós temos uma Defensoria Pública que faz a mesma coisa. Então, por que não se exige do Ministério Público a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e se exige da Defensoria Pública? Porque o Ministério Público a ele é reconhecido a sua desvinculação da OAB e o seu regime jurídico distinto se a Defensoria Pública, possuindo o mesmo tipo de regime também constitucional, teria que estar vinculada à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, esses pensamentos, esses fundamentos brilhantes trazidos pelo ministro Gilmar Mendes mostram do porquê a Defensoria Pública, o membro da Defensoria Pública não pode ter nenhuma vinculação com a Ordem dos Advogados do Brasil, porque não se confunde a atividade defensorial com a atividade da advocacia pública. Certo, gente? Aí ele pede para reconhecer a improcedência dessa DI e dar uma interpretação conforme a Constituição, para evitar qualquer interpretação do parágrafo 6º do artigo 4º da Lei Complementar 80, que leve à interpretação de que o membro da Defensoria Pública deve estar inscrito à Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, segundo esse entendimento, a defensor público ou a defensora pública não precisa da OAB. Surgiram também alguns questionamentos. Alguns alunos aí já me perguntaram: professor, e a atividade jurídica como fica? A mesma coisa, não tem nada a ver a atividade jurídica com a desnecessidade do membro da Defensoria Pública estar inscrito na OAB. Por quê? Porque o exercício de ato de advocacia é apenas uma das formas de comprovação da atividade jurídica, que continua sendo legalmente constituída nas defensorias estaduais que têm essa exigência e já pacificado pelo STF que, havendo essa exigência na lei complementar, não há problema, não há nenhuma inconstitucionalidade nisso. Então, atividade jurídica é uma coisa, advocacia é outra. Tanto é que o exercício de cargos públicos também servem, quando há atividade preponderantemente jurídica, também servem para a comprovação da atividade jurídica para fins de ingresso na carreira da Defensoria Pública, defensoras e defensores públicos. Tá legal, gente? Então, resumindo tudo, primeiro, por uma questão de igualdade, por uma questão de resguardo de direitos de todos os tipos de hipossuficientes, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que sim, o termo pessoas jurídicas contido no artigo 4º, inciso 5, é constitucional. E arrematou também qualquer dúvida acerca da capacidade postulatória do membro da Defensoria Pública e a sua desnecessidade de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, justamente porque a sua capacidade postulatória decorre da posse e exercício no cargo, já que são regimes jurídicos distintos, atribuições completamente distintas e funções constitucionalmente diversas. Tá bom, gente? Muito obrigado. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. Qualquer coisa, estamos aí no curso RDP à disposição para vocês para solucionar qualquer dúvida. Obrigado, gente. Bons estudos!